Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série sobre os escolhidos de Adventure. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre o Digi Escolhido da Esperança. A gente vai estar falando sobre o TK e sobre o Patamon. Então vamos começar? Vambora! Então galera, é muito importante todo mundo se lembrar sempre de que o TK era o mais jovem quando os primeiros Digi Escolhidos chegaram no mundo digital. Isso é extremamente importante, sempre tem que ser lembrado, porque muitas vezes, muitas pessoas falavam que não gostavam muito do TK no começo. Mas isso se deve ao fato de que, por ele ser mais jovem, ele se comportava de maneira diferente, obviamente. Ele não gostava de certas coisas, ele gostava de outras coisas. Ele era muito apegado ao irmão mais velho dele, e isso fazia com que, de certa forma, algumas pessoas não gostassem muito dele como personagem. Obviamente, como todos os outros Digi Escolhidos, ele cresceu muito como personagem durante a temporada, né? Ele junto com o Patamon, graças a muitas coisas que aconteceram. Inclusive, eu vou dizer para vocês que provavelmente o TK é aquele que passou mais dificuldades dentro do mundo digital. Isso já veio com ele desde quando ele estava no mundo real, obviamente. Ele passou por dificuldades muito grandes com a família dele. Mais uma vez, uma coisa que era muito importante para os Digi Escolhidos era superarem problemas que eles tiveram com a família deles, né? Então, obviamente, eu vou estar conversando sobre tudo isso com vocês sobre o TK, mas lembrem-se, do começo ele era o mais jovem, então graças a isso muitas coisas eram muito mais difíceis para ele, onde ele tinha que lidar com um mundo completamente desconhecido, com monstros gigantescos, com situações que para ele às vezes eram muito mais perigosas, e mesmo assim ele supera tudo aquilo. Por quê? Porque o brasão dele é o brasão da esperança, e a esperança, como todo mundo diz, é a última que morre. Então galera, logo no começo da temporada, todos os Digi Escolhidos estavam na Ilha Arquivo. E a Ilha Arquivo, apesar de não ser um lugar muito poderoso do mundo digital, ainda assim era um grande desafio para Digi Escolhidos que tinham acabado de chegar no mundo digital. E tudo isso era ainda mais perigoso, mais desafiador para o TK, porque o TK era bem mais jovem e muitas vezes ele nem percebia que ele estava num mundo perigoso. Não, para ele muitas vezes era apenas estar ali para se divertir, ele encontrava um Digimon, achava legal, ia tentar brincar com a situação, o Patamon junto, e às vezes eles gostavam de um lugar, achavam que era super legal, e muitas vezes eles se colocavam em risco graças a isso. Isso forçava muitas vezes os outros Digi Escolhidos a estarem ali ajudando ele, então principalmente o Matt com o Gabumon, às vezes os outros, e foi graças a isso, se você pensar bem, que todos os outros Digi Escolhidos alcançaram o primeiro nível de evolução antes do TK. Então a gente viu o Greymon, Garurumon e todo mundo antes da gente ver o Angemon. Inclusive, o TK simplesmente precisou do Angemon realmente quando eles finalmente chegaram e confrontaram o Devimon, né? Sendo o Devimon o primeiro grande vilão daquela temporada. Então, foi naquele ponto, foi no ponto final, basicamente, da primeira parte da aventura. E aquilo aconteceu, obviamente, porque existem conexões entre o Devimon e o Angemon, porque eles realmente precisavam, ninguém conseguia ganhar do Devimon de jeito nenhum, e o Angemon se fez totalmente necessário. Poder sagrado, a gente sabe o quão poderoso é o poder sagrado, o poder da luz sagrada dentro do mundo digital. E é nessa hora então que o ditado de que a esperança é a última que morre meio que não dá certo nessa temporada, né? Onde que o Angemon precisa se sacrificar para que o Devimon seja destruído. Então basicamente o Digimon da Esperança foi o primeiro que morreu. Então, bem interessante isso, mas mesmo assim a gente pode ver isso de uma maneira diferente, onde o TK ele estava passando por um momento de superação, né? Onde ele precisava aprender certas coisas sobre o mundo digital, sobre a vida e muitas outras coisas. O próprio Angemon ali naquele momento estava mostrando para ele com as palavras dele, onde ele fala em certo momento para o TK que se ele quisesse, o Angemon então voltaria. Seria da vontade do Digi Escolhido. Isso é muito importante. Lembrem-se, ele é o Digimon da Esperança, ele representa a esperança. O próprio TK também representa a esperança. Então naquele momento era muito importante o TK entender que a esperança não precisava desaparecer. Ele poderia continuar tendo a esperança. E então o Angemon voltaria quando ele precisasse. Inclusive é isso que acontece, as penas do Angemon se transformam em uma Digitama nova, onde a gente sabe que nasce novamente o Digimon dele, porém sem as memórias e tudo mais.
E ele continua, e mais pra frente, obviamente, ele consegue chegar em Angemon mais uma vez. Então a esperança não morreu exatamente, ela ressuscitou, ele voltou depois, né? Então mostrando que a esperança ainda estava com ele. Isso é extremamente importante para a caracterização do TK e também para o fato de que provavelmente, mesmo que o TK tenha sido o último a alcançar um nível de evolução ali, ele foi o primeiro que alcançou um caminho mais próximo do brasão dele, do brasão da esperança. Em segundo lugar, pessoal, é também muito importante todo mundo entender que quanto mais experiências de vida uma pessoa tem, mais complicado às vezes é de se encontrar esperança para certas coisas. E no caso, quanto mais jovem a gente é, mais fácil é de a gente ter esperança em certas coisas, como por exemplo, acreditar que o Papai Noel existe, ou muitas vezes esperar que alguém que você gosta muito volte, como um cachorro que você perdeu, algo do tipo. Você ter esperança é muito importante, é muito poderoso, né, para todas as pessoas, mas muitas vezes é meio difícil da gente encontrar esperança em certas situações. Mas para o TK não era, ele estava numa situação onde esperança é o que ele tinha de mais forte, inclusive mais forte do que todos os outros Digi escolhidos. E isso para ele era incrível, inclusive pelo fato de que ele tinha um problema familiar, um problema que ele e o Matt, o irmão mais velho dele, compartilhavam, né? Então muitas vezes a gente via certas situações que aconteciam no mundo digital onde o Matt estava tentando proteger o irmão dele, onde o Matt estava tentando salvar o irmão dele, estava tentando de qualquer maneira deixar o TK bem e tudo mais. E tudo isso é meio que a temporada tentando passar para quem está assistindo que o TK é a esperança e o Matt está tentando proteger a esperança, manter a esperança para que a esperança continue com eles. Todos os Digi escolhidos protegendo o TK representava isso de certa forma, e isso é muito, muito importante. Sendo que a dificuldade pelo qual os dois passavam era justamente os dois estarem separados no mundo real. O Matt vivia com uma parte da família, o TK vivia com a outra parte da família. E eles, por serem irmãos e se gostarem muito, eles queriam estar juntos, né? Dentro do mundo digital, finalmente eles tiveram essa possibilidade. Aquela viagem que eles estavam fazendo trouxe essa possibilidade para eles. Então isso era muito importante para eles. E o TK representava para os dois a esperança de que isso poderia um dia acontecer, de que eles poderiam ficar juntos. Era provavelmente um sonho dos dois. E é muito incrível isso, né? Sabendo que um deles tem o brasão da amizade e o outro tem o brasão da esperança. Então, a partir do momento que a gente percebe que o TK finalmente superou ou está superando os seus problemas, como por exemplo o próprio sacrifício do Angemon, ele acaba se tornando uma pessoa um pouco mais séria, um pouco mais brava quando o assunto envolve poderes das trevas e Digimons das trevas e tudo mais. A gente vê isso no decorrer da temporada. Então ele acaba sendo a última esperança em muitos momentos onde os Digi escolhidos precisam de esperança, principalmente quando tem a ver com trevas e coisas ruins da escuridão que estão aparecendo no mundo real ou no mundo digital. E é assim que a gente acaba vendo o Holy Angemon e depois a gente vê o Serafimon aparecendo em situações diferentes, né? Inclusive o próprio Serafimon trazendo o Digiovo do Milagre e por aí vai. Então são coisas incríveis que ele traz através do poder sagrado, mas principalmente porque ele acabou aprendendo com as situações e descobrindo nele mesmo o poder da esperança, e é daí que vem todo o poder do brasão dele. Então, Digi escolhidos, mesmo que a esperança seja a última a morrer, a gente ainda tem mais vídeos para fazer para essa série, com certeza. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acham do TK e do Patamon, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. E aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Então fui, Digi escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.